Exatamente. Porque aí acontece ao contrário. Na desesperança em relação ao bullying e à violência doméstica, é efetivamente a situação que está a causar a dor. E naquilo que vamos falar a seguir é ao contrário. É aquilo, a descarga emocional que a pessoa tem que provoca aquele pensamento, ou que está colada àquele pensamento. Mas não há uma situação específica que está a causar aquela dor. A dor surge e a pessoa associa-se. Agora estamos aqui a conversar, eu estou a pensar já em algumas pessoas puristas da medicação, da biologia, da depressão, que estão a dizer assim, estão a ver, eles estão para ali a dizer que a depressão é sempre a responsabilidade de uma experiência, e agora estão a afirmar que de facto há pessoas que têm ideação suicida e que não têm nenhuma experiência. Mas há uma explicação para isso. Pois há, é isso que vamos falar agora. Há uma explicação para isso. E eu acredito que já falei com alguns médicos sobre isso, eles disseram-me, Pedro, certo, compreendemos que grande parte das pessoas que nos vão lá ao consultório têm histórias que não conseguem ultrapassar, são muito cismáticas, dizem alguns, cismáticas com histórias do passado, não largam o passado, mas há outras que não nos relatam nada especial e eles dizem que não têm. Por isso, diz alguns médicos, só pode ser um desarranjo biológico que provoca aquele estado de depressão. Então vamos agora esclarecer um pouco isto que é extremamente importante e temos que explicar bem. Então, de facto, o que estamos aqui a dizer é que a ideação suicida, 90% das vezes, 90% das pessoas, vou dizer 90% pela nossa experiência, sim, não há nenhum estudo científico nesse sentido, mas pela nossa avaliação prática na clínica, que 90% das pessoas que conhecemos, que as ajudamos, estão com a ideação e que estão com a ideação suicida, de facto não têm depressão, conforme nós estivemos a falar até aqui. Tem um outro fenómeno psicológico, mas não é depressão. Também é verdade, podem estar deprimidas. Também podem estar deprimidas com eventos do passado. Sim, mas nós temos que olhar para isto como esta pessoa com a ideação suicida, que também está deprimida, tem duas perturbações diferentes. Isso é muito importante. Está deprimida porque há 20 anos ocorreu um evento que ainda hoje a faz sentir mal, verdade? E apesar disso, também tem aqui um processo de ideação suicida. Mas nós, terapeutas, para fazermos uma análise concreta e correta deste problema de saúde mental, temos que dividir estas duas coisas. As pessoas podem ou não estar deprimidas e podem ter a ideação suicida. Isso. Porque se não for por desesperança, que é aquilo que falamos há bocado, é um bocadinho complicado e complexo, mas vamos tentar ser simples, não é? Se não for por desesperança, que isso tem a ver com experiências de vida que a perspectiva delas é de sofrimento eterno, portanto o alívio, morte é a única solução que encontram, se não for por isso, e dentro destas situações, repetindo, temos o bullying e a violência doméstica como os principais fatores de vida que provocam essa ideação. Há outros, mas estes são os principais. A ideação suicida ocorre num processo psicológico que nós, na psicoterapia HBM, definimos como distúrbio cíclico de angústia. Ou até, para simplificar, para explicar melhor, como ataques de angústia. Então, as pessoas que têm ideação suicida, a maior parte delas têm um distúrbio psicológico e não uma doença depressiva. A depressão nós dizemos que é um estado normal da nossa mente, quando não consegue ressignificar uma experiência normal, mas é normal não conseguirmos ressignificar, é normal não conseguirmos ver uma perspectiva diferente, é normal também. Portanto, a depressão, aquele estado crónico de tristeza, podemos dizer que é normal. Faz parte da nossa saúde mental também. Por vezes acontece. Mas o distúrbio cíclico de angústia, ou os ataques de angústia, não são normais.
é um distúrbio. Nós dizemos que é um distúrbio porque é algo que me acontece, que nos acontece, que não faz parte da normalidade. Cíclico, da angústia, porque é um distúrbio que se autoalimenta da emoção de tristeza. Eu estou até a falar um bocadinho devagar porque este é um contexto muito complexo. Sim, sem dúvida. E, Ângela, para explicar melhor o distúrbio cíclico da angústia, os ataques de angústia, vamos explicar o distúrbio cíclico da ansiedade. Isso. Que são os ataques de pânico. Porque os ataques de pânico são mais falados, são mais predominantes, as pessoas assumem mais que têm, é mais fácil de compreender. E então, ao compreendermos os ataques de pânico, teremos outros podcasts para falarmos sobre a ansiedade. Já temos alguns que podem ver. Temos alguns podcasts que falamos sobre isso, mas também falaremos mais. Os ataques de pânico sendo mais fáceis de compreender, vamos perceber depois a semelhança para os outros ataques de pânico. Então, rapidamente, o que é um distúrbio cíclico da ansiedade ou o chamado síndrome do pânico? O síndrome do pânico acontece quando eu tenho um estado de ansiedade, por vezes espontâneo, tão grave, que eu acredito que vou morrer com a ansiedade que estou a sentir. Ou seja, é normal as pessoas muitas vezes, do nada, sentirem que estão a ter um ataque, um infarto, que estão a desmaiar, que estão a enlouquecer. Do nada. Acontece, do nada. O corpo, há uma libertação excessiva de adrenalina, as pessoas acreditam que vão morrer, o coração bate muito, começam a ficar despersonalizadas, sensações de ansiedade horríveis, e isto chama-se um ataque de pânico. Sim. Muita gente experiencia ao longo da vida ataques de pânico. Mas só que o problema é que quando eu tenho um ataque de pânico, as sensações que nós sentimos são tão assustadoras que eu fico com medo de morrer mesmo com aquela sensação. Então nós começamos a ficar com medo da ansiedade. Porque a ansiedade, acreditamos nós, nos vai matar, nos vai paralisar o corpo, nos vai enlouquecer. E quando temos medo da própria ansiedade, criamos um distúrbio. O ciclo. Um ciclo. Porque se eu tenho medo da ansiedade, quanto mais medo eu tenho, mais ansiedade eu vou gerar. E quanto mais ansiedade se gera, mais medo eu tenho. E então, as pessoas que têm o síndrome do pânico têm medo da própria ansiedade porque houve um dia em que essa ansiedade a traumatizou. Explica bem? Sem dúvida. Pronto. Então, o síndrome da ansiedade é isto. Desculpa, dos ataques de pânico é isto. Então, há um dia em que eu tenho uma descarga de adrenalina tão grande, essa adrenalina faz-me ter medo das sensações, a adrenalina também provoca ansiedade, então ansiedade, ao medo da ansiedade gera-se aqui um ciclo. E as pessoas depois ficam com este síndrome do pânico. Deixa-me só lembrar que tudo aquilo que tu percepcionaste nesse momento, que são estímulos agressores, vai ficar associado. São um gatilho. São gatilhos. Portanto, se eu estou a ter este ataque de pânico, quando eu estou numa sala fechada, ao ficar sem ar, eu vou associar-me aos espaços fechados. Portanto, E a partir daí, sempre que estou num espaço fechado, a minha mente associa-se. Olha, vais sentir ansiedade. A ansiedade não posso, que eu vou morrer com a ansiedade. Dispara-se a ansiedade. Isso. Bom, este é o síndrome do pânico, não vamos explicar agora melhor, mas basicamente é isto. É isto. A questão é, então, há um distúrbio que se autoalimenta de uma emoção, medo, por exemplo, e o medo gera-me ansiedade, a ansiedade mais medo e quase que me explodo emocionalmente com esse medo. Só que o mesmo processo psicológico, distúrbio, acontece com a emoção tristeza. Às vezes, as pessoas sentem uma tristeza anómala. Às vezes estão em casa, sozinhos, até estão tranquilos, e sentem níveis de tristeza tão altos. O buraco emocional, e lembramos que a tristeza nos retira energia, enquanto que o medo nos traz energia, que é a ansiedade, a tristeza retira-nos energia. E muitas vezes nós estamos no nosso espaço, tranquilos, mais felizes ou menos felizes, mais tristes ou menos tristes, mas há aqui um ataque hormonal, que nós dizemos que é um ataque de noradrenalina, porque a de ansiedade é de ataque de adrenalina, que a adrenalina que lhe provoca um estado de energia mais extrema. A noradrenalina é outra hormona que nos retira energia. Então muitas vezes podemos dizer que, às vezes, em algumas pessoas,
há um ataque hormonal que me retira energia, que me aumenta uma sensação de angústia tão extrema. Esta angústia associa-se a uma emoção de tristeza tão alta, que esta tristeza gera mais angústia, a angústia gera mais tristeza, e há um cíclico de esvaziamento de energia tão grande que eu sinto sem capacidade de viver. E esta dor é tão grande que as pessoas, quando entram dentro deste ataque, só uma ideia se ocorre, que é: para eliminar esta falta de energia, mais vale eu terminar com a minha vida, porque eu assim não consigo viver também, sufoco. Este é um processo complicado de explicar, na verdade. Mas é mesmo isso. Não é fácil de eu próprio verbalizar este processo. Espero que as pessoas entendam e estejam a entender este processo. As pessoas que sofrem com ele vão entender, de certeza. Mas é isto, é este estado energético de ausência de energia, provocada por um distúrbio cíclico que se autoalimenta da minha tristeza, que me provoca um esvaziamento tão grande, que eu, quando sinto este esvaziamento, as pessoas detectam que é aqui no externo, quando eu sinto este esvaziamento de energia, eu não quero viver. Porque viver assim, viver nesta dor, há pessoas que dizem que é como se fossem absorvidas pelo seu próprio corpo. Uma dor profunda, é a dor da angústia. Alguns amigos diziam-me que era a dor da morte, porque quando a sentem, quando sentem este esvaziamento absurdo e automático e rápido, a única ideia que vem à mente é morrer. E aqui é que está a dor. Queres morrer para te aliviares. Agora a questão é, aliviares de quê? Enquanto há bocado estávamos a falar aliviar da agressão do bullying e da violência, aqui não é para aliviar nada que me rodeia. É para me aliviar da dor que eu estou a sentir. E esta dor, como me esvazia a minha capacidade de viver, o alívio automático que a nossa mente pensa é a morte. Então, este distúrbio não é causado, atenção, e agora os médicos dizem: estás a ver, Pedro, eu estava a dizer que então é hormonal, estás a dizer que é hormonal. Eu até posso dar 20% de razão. É hormonal na primeira vez que ocorre. A primeira vez que ocorre um ataque de pânico é hormonal. Não havia nenhuma razão psicológica para aquilo ocorrer. Não havia nenhuma razão de perspectiva para aquilo ocorrer. Ocorreu. Dizemos nós, na ausência de melhor explicação, que é um ataque hormonal. Sim. Da nossa tireoide, da nossa glândula suprarrenal, descarrega muita adrenalina que não deveria descarregar e todo o corpo entra em colapso, temos um medo crítico e sentimos que estamos a morrer de tanta energia, ficamos com medo de ansiedade e cria-se o distúrbio cíclico de ansiedade. Isso. E na primeira vez que ocorre este ataque de noradrenalina, provoca-me este esvaziamento e eu tenho ideação suicida pela primeira vez. O primeiro evento, sim, pode ser uma desregulação hormonal, não crónica, não patológica, mas espontânea. Sim. O problema é que a partir deste primeiro evento cria-se um estado psicológico de fortíssimo medo da ansiedade ou, no outro estado, de fortíssima tristeza da angústia. Isso. Até porque a pessoa, nesse momento, tal como nos ataques de pânico, também se associa a estímulos. E aqui, da mesma forma, associam-se a estímulos. Ou seja, se eu, quando estou a sentir esta tristeza absoluta, associo-me aos meninos que morrem na guerra, porque é algo triste que eu estou a pensar neste momento e que me preocupa, que me entristece normalmente, se eu me associo a isso, a partir daqui, qualquer pensamento que tenha a ver com esse tema vai-me provocar este ciclo que me esvazia. Isso. E as pessoas, quando estão a sentir isto, nem comentam aos outros porque dizem assim: como é que eu vou explicar que dá um mês para cá, quando eu penso na guerra, que vejo na televisão, eu começo a ter pensamentos ruminativos, cismáticos sobre aquilo, e aqueles pensamentos alimentam-me uma angústia que eu não consigo parar. E paro apenas com uma ideação forte para me matar, como alívio uma dor. E as pessoas aqui
é quando as pessoas cometem este suicídio, de facto, a família não entende porque é que ele fez isto. Não é? E a pessoa não fala porquê. Porque eu não vou dizer à minha família que por causa da guerra que estou a assistir na televisão quero morrer. Não faz sentido. Não faz sentido porque é uma coisa que eu sinto, mas não é racional. Sim. É um distúrbio, não é racional. Se eu estiver a viver bullying, eu posso dizer, olha, estão-me sempre a bater, eu não consigo, eu estou sempre sufocado. Isto toda a gente compreende. Eu que estou a sofrer isso compreendo, os outros compreendem, mas quem está a viver este processo psicológico do distúrbio cíclico da angústia, ela própria não compreende. Ninguém ao seu redor compreende. E a ideação suicida é uma calamidade social, humanitária tão grande, que nós, com este conhecimento, temos que de facto espalhar para alertar a todos os profissionais de saúde, sim, alertar os médicos. Porque se estivéssemos aqui só a alertar por alertar, a dizer algo teórico, pronto, valia o que valia. Mas a nossa missão, a minha e a tua, principalmente na formação que temos, é de tentar parar isto. Porque vamos agora falar um bocadinho da psicoterapia, para terminar também o nosso podcast, como o outro que as pessoas querem se ir embora, não é? Que já vai longo. A nossa missão é, além desta teoria que estamos aqui a espalhar, é dizer isto às pessoas que sofrem e aos profissionais que nos possam estar a ouvir também. É que, percebendo isto desta forma, percebendo a depressão desta forma, percebendo o distúrbio da ideação suicida, nós conseguimos fazer uma intervenção eficaz. Sem dúvida. A psicoterapia é a solução para estes estados. E é urgente resolvermos isto porque, enquanto as pessoas deprimidas ainda vivem mal, mas vivem. Pronto. A ideação suicida temos que parar mesmo. Porque é um ataque fortíssimo de angústia. Porque é fortíssimo na felicidade das pessoas e é a segunda causa de morte dos jovens até aos 30 anos, 28, 30 anos. E a dúvida é, será que não poderemos entender a ideação suicida e a depressão de outra forma para salvar estas vidas? Será que teremos que estarmos todos aqui a defender as nossas panelinhas profissionais para nos fecharmos em conceitos teóricos? Não será a defesa das pessoas que sofrem, a defesa da vida das pessoas, não deveria abrir as mentes das pessoas a ponderarem que poderá haver soluções? É importante, pelo menos, que nós deixemos essa esperança. Pelo menos fazer o nosso trabalho, que é explicar. Sim, a esperança nas pessoas que sofrem e a esperança nas pessoas que trabalham com estas problemáticas e que podem tentar olhar para elas de uma forma um bocadinho diferente. Pelo menos tentar perceber esta forma de ver que estamos aqui a partilhar e tirarem as conclusões. Sim. Então, para abrirmos toda esta temática, vamos falar um bocadinho sobre, estamos aqui a fazer uma análise sobre o que é depressão, o que é doença, falamos de um subestado deste estado introspectivo que é a ideação suicida, que é muito importante compreendermos, e eu e tu somos psicoterapeutas e acreditamos mesmo que a psicoterapia é a solução para a maior parte dos estados psicológicos, mais graves até, mais graves. E quando eu digo mais graves, porque a psicoterapia intervém de forma técnica. Isso. Porque a melhor forma de intervir na saúde mental uns dos outros é ajudando os outros a mudarem a perspectiva. É isso que falamos até aqui. Não é? Eu faço isso com os meus filhos, quando eles estão tristes porque na escola lhes disseram alguma coisa ou porque eles têm crenças erradas sobre eles que os deixam tristes, que lhes diminuem a autoestima. Eu, como pai, todos os nossos pais, o que fazemos é ajudar os nossos filhos, ajudar os nossos amigos, ajudar toda a gente com quem nós falamos, a mudar a perspectiva deles. E se o meu filho está triste porque na escola um menino o empurrou e ele caiu, eu tenho que o ajudar a mudar a perspectiva sobre o evento para ele não estar naquele estado por causa daquele evento. Tenho que lhe explicar que o outro menino também tem os seus problemas, ele tem que agir com ele de outra forma, não pode valorizar, enfim, tem que
encontrar aqui uma forma. Sim. Portanto, a melhor forma, então, de ajudarmos uns aos outros a superarmos as suas dificuldades emocionais é conversando. A comunicação é incrível. É comunicar, é ajudar o nosso amigo, ajudar o nosso próximo a mudar a perspectiva. Para isso temos que perceber a perspectiva do outro e dar a nossa perspectiva, a nossa de amigo. E é interessante esta questão da nossa de amigo. Porquê? Porque se eu não conheço o outro, nós somos profissionais, temos outras estratégias, mas se eu não conheço o outro, eu não sei os seus valores, eu não sei as suas crenças. Portanto, eu não consigo ajudá-lo a mudar para uma perspectiva mais adaptativa, porque eu vou dar a minha, mas eu sou tão diferente do outro, Exatamente. como é que eu vou ajudar? Não consegues pegar nos óculos dele e ver a vida com os óculos dele. Não é? Nem consigo levá-lo para outra perspectiva por desconhecimento total da forma como ele vê o mundo. Por isso é muito importante os amigos, porque os amigos são as pessoas iguais a nós. São as pessoas que partilham a nossa vida, que partilham os nossos interesses, partilham as nossas conversas, portanto, amigos família, Sim. que nos conhecem muito bem. Portanto, são os amigos, de facto, amigos família, as pessoas mais próximas de nós, que nos podem ajudar. E daí voltamos à afirmação de que quebrar o estigma ajuda-nos a conversar com os outros, a pedir ajuda aos outros, e é essa ajuda que nos vai, de facto, melhorar facilitar o nosso bem-estar emocional. E leva-nos para outro sítio, que é a parte da importância dos nossos pilares estarem sempre cumpridos, nomeadamente a comunicação e a vida social, não é? Exatamente. Porque quando nós estamos fechados, acabamos por não ter essa partilha e isto tudo tem sempre um seguimento, não é? Está tudo ligado. E agora não poderíamos terminar este podcast sem dar outro dado importante, mas muito importante, que é muito falado, mas temos que falar ainda mais, porque pelos vistos é pouco falado. 80% das pessoas que cometem suicídio são homens. Mas 80% das pessoas que nós temos em consultas são mulheres. É curioso, e não é só da Clínica da Mente. Não. É transversal na saúde mental. Sim. Qualquer estudo de saúde mental, eu ia dizer do mundo, mas na verdade não posso, enfim, mas em Portugal... Não temos dados precisos. Mas em Portugal 80% dos dados de inquéritos que se fazem de saúde mental são mulheres. É curioso. Podemos dizer assim, porque são as mulheres que sofrem mais. Não. Porque eles é que se suicidam mais. Eles é que entram em estados de maior dor e que chegam mais ao limite. E pedem ajuda muito mais tarde. Ou não pedem, que é pior ainda. Não é? E então aqui estamos a falar da questão mas porquê que as mulheres têm mais diagnósticos, vêm mais à consulta? Mas afinal são eles que sofrem mais. E não é só sofrimento, atenção. O homem, e estou a generalizar muito, certo. Mas os dados também de alguma forma fundamentam isto, não é? Os homens, ao não falar muito, explodem. O que não sai, fica cá dentro e tem que ser de alguma forma. Explodem como? No suicídio. E agora em poucas coisas. Agora, coisas que nós não falamos muito. Explodem no consumo de álcool e nas drogas. O alívio. É o alívio. Há sempre o alívio. Ao não encontrarem um alívio na forma como deveriam encontrar, que era pedir ajuda ao outro, ao amigo. Resolver os seus problemas. Mudando as suas perspectivas. Sim. Ao não falar com os outros, ao acumular toda esta estrutura emocional muito complexa, refugiam-se no álcool como desinibidor, nas drogas e no suicídio. Nas compulsões, no jogo. Sim. Portanto, as mulheres não são as mais frágeis. As mulheres são as pessoas que têm uma atitude melhor na parte de saúde mental, que é falar. Não terem vergonha de mostrar a sua fragilidade. E isso, a culpa são os pais. Porque antigamente, agora já não se diz isso, mas antigamente... O homem não chora, não é? Isso. A mulher pode chorar, que até fica bonita se chorar. Não é? Sim, é verdade. Mas o homem não chora. Isso. O homem é forte. E mais uma vez leva-nos para aquela ideia da mentalidade e da importância da educação emocional nas escolas para ajudar a mudar esta mentalidade e este estigma, não é? Portanto, é que no fundo andamos, mas vamos sempre dar alguns pontos, nós não podemos sair deles, não é? Porque são o início e o fim, mas o início neste caso estamos a falar com esperança. Portanto, primeira forma de tratamento, e este é um recado para os homens, falar. Falem.
Ou procurar ajuda, porque se não se sentirem confortáveis, porque às vezes há aquelas pessoas que são mais fechadas, ou porque não se habituaram a falar, a comunicar, ou não querem comunicar algumas coisas, não querem partilhar com as pessoas próximas, mas procurarem ajuda psicológica, psiquiátrica, e agora é isso que queríamos ver. Ou seja, resumindo, a primeira estratégia de saída do nosso estado emocional menos positivo é conversar com os nossos amigos, família, abrirmos o jogo, explicarmos ao outro porque é que estamos a sentir mal. E a maior parte das vezes vamos receber do outro, que está fora da nossa caixa, um caminho diferente que nos vai ajudar, muitas vezes. Mas há momentos, por várias razões, mas há momentos em que essa ajuda não é possível. Ou porque os nossos amigos não nos conseguem, de facto, dar uma perspectiva mais adaptativa, e aí nós podemos recorrer aos psicólogos, que são profissionais que têm como missão perceber o outro e ajudar-nos com outras perspectivas, porque são profissionais que não estão na nossa caixa, estão a olhar para fora e podem, com algumas estratégias, ajudar-nos a mudar a nossa perspectiva de forma racional. Isso deveria ser sempre a segunda linha. A primeira, os amigos. A segunda, a ajuda profissional dos psicólogos. A terceira, e que deveria ser a última, estou a dizer a última para excluir o que nós sabemos. A terceira, a psicoterapia. Sim. E vamos agora falar então um bocadinho da psicoterapia, não é? Isso. A psicoterapia é uma ciência que utiliza ferramentas, estratégias para quebrar estados sem ser, eu ia dizer sem ser por via da racionalidade, mas depois parei agora aqui um bocadinho porque, de facto, há muitos modelos de psicoterapia. Sim. E nós vamos agora falar do nosso, sim, da psicoterapia HBM, não é? Porque há muitos modelos de psicoterapia, uns que trabalham com a racionalidade, com a cognição, outros que trabalham com o drama, com a arte, enfim. Há vários modelos de psicoterapia e nós vamos aqui resumir-nos ao nosso modelo, como trabalhamos diariamente. E cada pessoa deve tentar procurar o que melhor se ajusta à sua forma. Sim. Mas nós vamos então falar do modelo da psicoterapia HBM, que é o modelo que ajuda as pessoas de forma técnica. Ou seja, não é pela cognição, nós não vamos ajudar as pessoas a mudar a perspectiva da vida delas, mas fazemos a quebra deste estado negativo por via de uma linguagem mental muito técnica. Que depois, na verdade, faz com que a pessoa acabe por fazer essa ressignificação também, não é? Faz, mas não é a nossa missão. Não é o nosso início, sim. É verdade, é curioso. Nós fazemos aquilo que nós chamamos de ressignificação emocional dinâmica, mas que, na verdade, quando a fazemos, dá-se também a tal ressignificação. Sim. De perspectiva, de vida. Porque normaliza-se uma fluidez de perspectivas. Porque, na verdade, o que nos turva o pensamento é a intensidade da emoção. A emoção. Quando nós temos uma grande intensidade emocional, o nosso pensamento fica turvo. E somos condicionados. É como se houvesse ali um nevoeiro mental que não nos permite ter a liberdade mental. Sermos assertivos. Quando nós temos a liberdade mental, nós conseguimos resolver, nós conseguimos encontrar, e nós, quando estamos a fazer as nossas técnicas, os nossos exercícios, percebemos isso na nossa técnica. Já estou aqui a adentrar na nossa apnese, nós percebemos isto. Porque a pessoa está completamente bloqueada e quando ela desbloqueia, ela diz-nos a solução. E quando quebra muito rápido... Ela diz logo, não, aqui faço isto, aqui faço assim. Não. Ela dá-nos as soluções, não somos nós que damos. Sim. Ela dá, basta quebrar. Nessa perspectiva, a nossa psicoterapia não explica os caminhos. Não. As pessoas veem o caminho elas normalmente. Veem. Sim, nós só desbloqueamos a parte emocional. A ressignificação emocional faz com que ela consiga perspectivar de outra forma e arranjar soluções. Portanto, todos nós temos as soluções todas dentro de nós. O que nos bloqueia é, efetivamente, a intensidade emocional que às vezes atingimos em algumas situações que nos tira a liberdade mental. Nós, com liberdade mental, conseguimos arranjar soluções para tudo. Para tudo aquilo que tem solução. Para explicar às pessoas que nos ouvem isto que estás a dizer, podemos falar de um exemplo, por exemplo, alguém que tem medo de entrar no elevador. O que é que aquela pessoa diz? A pessoa diz, não
consigo entrar no elevador, lá não tenho ar, eu não consigo. E nós dizemos E assim, fica aí, não sim, sai daí. e nós perguntamos assim, olha, mas estamos ali um elevador na clínica, não quer andar lá? E eles dizem, não quero. Não quero, porque vou ficar sem ar, não consigo, aquilo é muito pequeno, vou-me sentir mal, eu não vou. Ou seja, parece que este discurso é racional. Mas a pessoa sabe que não é racional. Porque eu pergunto assim, ouça, mas você não gostaria de entrar num elevador e de andar de elevador? Eu gostaria. Não está aqui na consulta para eu ajudar a entrar dentro do elevador? Estou. Então quer entrar dentro do elevador? Quero. Então vamos entrar dentro do elevador? Diz, não vou. Para um olhar menos atento, isto parece, quando ele diz que não quer ir, que não vai, parece racional. Mas não, é emocional. Ele está a dizer assim, eu não vou porque me sinto mal. E eu não quero ir para um elevador agora, porque eu só de pensar nisso sinto-me mal. Mas o interessante é quando nós perguntamos, vamos entrar dentro do elevador? Ele diz, não quero, acha que algum dia não vai mais entrar no elevador, não quero. Só que este comportamento de negação, o que ele está a dizer, este discurso, é discurso condicionado pela emoção de medo. É emocional. É emocional. É quase que só, é mesmo emocional. E é isso que estava a dizer há bocado, que são as nossas emoções que nos condicionam. Mas, agora dizer, então, mas como é que se distingue? Voltamos ao início da nossa conversa. Quando estão desreguladas, porque elas são maravilhosas, claro. Não é? Mas quando estão desreguladas, quando nos condicionam negativo. Todas as emoções nos condicionam. O Influenciam, problema, sim. e voltamos ao início da nossa conversa, que é a incongruência. Porque se a pessoa está aqui sentada comigo e diz, vem-me pagar a consulta, venho-me queixar de um problema que eu tenho, eu não consigo entrar dentro do elevador. Se a pessoa está aqui a dizer-me isso, é porque quer entrar dentro do elevador, senão não pagava uma consulta. Para que é que a pessoa vem ter comigo, pagar uma consulta, dizer-me que tem um problema? É para eu deixar de ter. Sim. É porque ela não quer ter este problema. Sim. Então, se eu lhe pergunto, então vamos entrar dentro do elevador? Ele diz, não quero. Ele quer, mas não consegue. Sim. E aqui é a incongruência que nós falamos. Ele quer. E eu sei que ele quer porque ele está aqui a pagar uma consulta. Sim. Mas ele diz, não vou. Não porque não queira, mas porque não consigo. É a percepção que tem naquele E o momento. não conseguir, vamos desmiuçar isto. O não conseguir é, ele diz-me assim, cada vez que eu penso nisso, eu sinto-me mal. Sinto muita ansiedade. E ele diz-me assim, e se eu me sinto ansioso aqui, antes de entrar no elevador, imagino quando eu entrar dentro do elevador. Certo. Portanto, na verdade, o que nós temos que perceber, que, de acordo com o que estavas a dizer, é que são sempre as emoções que condicionam a nossa racionalidade. Sendo assim, a psicoterapia HBM vai trabalhar então nas emoções, não na racionalidade. Porque nós, no nosso modelo psicoterapêutico, compreendemos sempre de que a razão, a racionalidade do nosso paciente está ótima, porque ele está incongruente. Eu não lhe preciso explicar que no elevador ele não vai morrer, que no elevador ninguém morre. Já sabe. Ele sabe, ele não é estúpido. Ele é como eu, ele é uma pessoa como eu. Se calhar só não está a conseguir entrar dentro do elevador de há 3 meses para cá. Toda a vida entrou em elevadores. Portanto, eu não tenho que lhe explicar. Eu só tenho que perceber que algo aconteceu na vida desta pessoa, de há 3 meses para cá, que o fez ter medo. E agora, atenção, não de entrar dentro do elevador, mas sentir ansiedade dentro do elevador. Sentir-se mal. Sentir-se mal dentro do elevador. E é esta desconstrução que nós, como psicoterapeutas, temos que fazer para o poder ajudar. Porque quando nós entendemos isso, conseguimos perceber que, então é o medo excessivo que sentes, que te cria um desconforto total, sempre que tu tens algum comportamento que queres ter. E então a nossa intervenção psicoterapêutica é sempre baseada nas emoções. O que é que nós fazemos? Nós trabalhamos, nós temos uma técnica que é a ressignificação emocional dinâmica, não é? Que vai trabalhar apenas em emoções. Sim. Sobre aquilo que eu sinto. E temos algumas
estratégias que ajudamos o paciente a fazer na sua própria mente, na sua própria imaginação, que vai quebrar este sistema emocional negativo. Isso. As nossas técnicas são muito complementares. Conseguimos realmente trabalhar esta ressignificação emocional dinâmica de alguma forma através da dissociação das emoções negativas que estão associadas às experiências traumáticas, e depois conseguimos ajudar os nossos pacientes a projetar tudo aquilo que são os cenários que são os assustadores, os agressores, e a conseguir, pensar nisso, projetando esses cenários de uma forma mais tranquila. Vou-te pôr aqui um desafio. Esta é a parte sempre mais complicada, porque nós, tecnicamente, executamos as estratégias terapêuticas e funcionam bem. Em princípio, quando nós estamos a executar isso com os nossos pacientes, não temos que explicar as técnicas, enfim. Mas hoje, aqui neste podcast, vamos fazer um desafio, porque é um desafio mesmo. Não é que nós não queiramos explicar as técnicas, mas não é fácil explicar as técnicas para as pessoas que nos estão a ouvir, que não fazem parte da área da psicologia, nem da psicoterapia, perceberem as técnicas. Vamos fazer este desafio, vamos ter agora este desafio de tentar explicar o melhor possível como é que nós conseguimos ajudar alguém com depressão. Então, não é o que nos acontece, é a percepção que nós temos daquilo que nos acontece. Isso. Não é? É a representação mental. A representação mental que nós temos. E com a nossa técnica, a Morfese, nós conseguimos ajudar a que as pessoas que nos procuram com depressão, porque ficaram bloqueadas, porque ficaram... sem uma perspectiva diferente, tem aquela imagem gravosa. De determinada experiência. Conseguimos ajudá-las a conseguir, através da dissociação emocional dessa experiência, que ela consiga pensar nessa experiência sem sentir a carga emocional negativa que ela estava ali a sentir. E o desafio agora é explicar mais do que isso ainda. Lembrando-se, desculpa, daquilo que aconteceu, sem sentir a dor que sentiam, como se estivessem a viver naquele momento ou como se tivesse sido ontem. Que era muito isto que nós vemos. Na consulta de avaliação, nós vemos que as pessoas às vezes estão a falar de uma experiência que aconteceu há 20 anos atrás. Como se fosse hoje. Como se fosse hoje. Com a carga emocional. E elas próprias têm esta noção. Então, o nosso desafio que nós fazemos com as nossas técnicas é ajudar a pessoa a conseguir, não é de repente achar que aquilo foi bom, porque há experiências que realmente foram más e que as pessoas não tinham que ter passado por elas, não é? Portanto, não vamos fazer de conta que agora há algumas experiências que foram maravilhosas e que foram benéficas. Não, algumas serviram para a gente crescer, outras não devíamos ter passado por elas. É só ajudá-las a lembrarem-se dessas experiências, aceitando que elas foram más, mas sem a carga emocional que está ali agarrada. E agora eu sei que é difícil para ti e para mim, mas hoje vamos tentar fazer este exercício de explicar a quem nos ouve exatamente qual é o processo de dissociação emocional. Estamos sempre a falar em dissociação, ressignificação, mas vamos tentar explicar aqui melhor como é que este processo psicológico se faz. Vamos entender que, de facto, não é a vida que me perturba, é a forma como eu a represento, a forma como eu a memorizei. Porque quando eu estou a viver uma determinada experiência, eu estou a perceber a experiência, a olhar para a experiência, mas eu estou a interpretá-la cá na minha mente. Aí está. Isto acontece, não é? As pessoas que estão ao meu redor, a olhar a mesma experiência, entendem-na de forma diferente. E ao entendê-la de forma diferente, representam o que aconteceu de forma diferente. Às vezes, dois irmãos que estão no mesmo quarto, ouvem o mesmo raspanete do pai. Um entende que o pai estava a brincar, o outro entende que o pai estava a falar a sério. E porquê? Porque foi a perspectiva que naquele momento ele olhou para a cena. Também tiveram experiências prévias e tiveram diferentes, que os fizeram interpretar coisas diferentes. Sem dúvida. Portanto, na verdade, não é o que nos acontece, que nos perturba, é aquilo que é a forma como nós representamos o que nos acontece. Então, na verdade, a nossa vida não existiu no passado, não existe agora, não existe fora de nós, existe apenas
na nossa memória, nas representações que guardamos de tudo o que nos aconteceu. Isso. E então podemos dizer que a minha vida está aqui. A forma como eu represento as coisas, às vezes são de forma prazerosa, às vezes são de forma agressora, está tudo aqui. Tudo na minha mente, tudo na minha memória. E quando eu vou buscar estas experiências, que estão aqui guardadas, eu vou buscá-las para aqui. Elas estão sempre presentes. As que estão presentes. Sim. Às vezes podem não estar presentes. Sim. Mas as que estão presentes, se forem gravosas, se forem dolorosas, eu estou sempre a viver isto. Sempre a viver isto. Tá? Porquê que as pessoas estão sempre a chorar? Por exemplo, o luto. Porquê que algumas pessoas nos vêm pedir ajuda? Porque não conseguem superar o luto. Porque elas dizem-nos que, Pedro, cada vez que estou a recordar o meu avô, recordo-me sempre do caixão. Recordo-me sempre do que eu vi. Recordo-me sempre de quando eu estava doente. Recordo-me sempre, tenho sempre representações mentais dolorosas. Quando nós ultrapassamos o luto, falas com alguém que já ultrapassou o luto, olha, conta-me como é que era o teu avô, conta-me como é que era o teu pai, conta-me como é que era o teu irmão. E quando as pessoas superam o luto, só contam as coisas boas. Era muito engraçado, o meu pai, o meu avô, o meu irmão era tão engraçado, e riem-se. Porquê? Porque na mente delas só existe memórias, representações daquela pessoa positivas. É isso. E quando as pessoas não ultrapassam o luto, na mente delas, as representações mentais que elas vão buscar são as representações da dor. Faz-me falta. Da dor, do funeral, Sim. do corpo, de tudo isso. E de alguma forma, quando eu estou a olhar para o meu passado e esse passado me prejudica, eu estou a olhar, quando eu olho para o meu passado, eu vou buscar apenas as representações de momentos de dor em que eu sofri. Por isso é que eu digo que estou sempre associado ao passado. Porque cada vez que me perguntam, olha, como é que foi a tua infância? Eu sofro. Porquê? Porque fui buscar aquela memória, as memórias mais frescas, as memórias mais, mas também mais dolorosas. E se forem essas memórias que eu vou buscar sempre que penso sobre o meu passado, sempre que penso sobre mim, que penso sobre o meu presente, mesmo até o futuro, Sim. se são estas memórias dolorosas que eu vou buscar para aqui, eu sinto sempre esta dor. Portanto, a depressão é um estado, isto é só para explicar depois a técnica que vamos utilizar, a depressão é um estado em que cada vez que eu penso em mim ou no meu passado, são estas memórias que vêm. Está bem explicado? Então o que nós, psicoterapeutas da HBM, temos que fazer é, então se cada vez que tu pensas no teu passado, vais buscar esta memória, e não há que fazer a memória é o que é. O meu pai, quando era pequenino, batia-me de cinto e humilhava-me muito. Não há como alterar isto. É uma memória é memória, não é? O que eu quero como psicoterapeuta é que esta pessoa não vá buscar essa memória. É que essa memória não tenha, e agora uma palavra-chave, a carga, o valor. Porque agora podemos dizer, está bem, mas como é que eu vou buscar memórias? Vou buscar as memórias com mais valor, com mais carga. Positivo ou negativo? As positivas ou negativas. As negativas vêm mais cedo, vêm mais rápido. Portanto, quando eu olho para o meu passado, eu vou sempre buscar as memórias com mais valor. Negativo, positivo, mas valor, nomeadamente o negativo. Portanto, se eu tiver muitas histórias no passado que estejam guardadas na minha memória e cuja carga seja muito forte, é porque eu estou a dar muito valor, e quando eu penso no meu passado, são estas que vêm. Eu acho assim, mas se eu não pensar no passado estou bem. Não, nós estamos constantemente a ir ao passado, buscar as aprendizagens para o presente. Não há como nós não pensarmos naquilo que não Posso não ter queremos consciência do pensamento, mas cada vez que eu tenho que ter uma atitude no presente, eu vou buscar os referenciais de todas as memórias que eu dou valor. Portanto, há uma podemos agora colocar outro termo. Há uma linguagem mental que vai buscar memórias com valor para me ensinar o presente, para me fazer sentir no presente. As pessoas deprimidas não conseguem libertar-se deste valor. E cada vez que pensam sobre si, são estas memórias com valor doloroso que entram e elas estão constantemente dolorosas. Então há uma linguagem mental. Isto é mesmo assim. Há uma linguagem mental que me vai buscar memórias carregadas com emoções fortes, que ainda dou valor, que
que me trazem para o presente. Eu sinto-me como de acordo com esta carga. Portanto, há esta linguagem mental. O que a psicoterapia HBM faz é alterar esta linguagem mental. É quase como se, trabalhando nesta forma, nesta linguagem mental, nós vamos introduzir-nos nesta forma de pensar e vamos retirar o valor. Vamos afastar a pessoa desta memória, desta carga mental. Isso. E que resultado é que isto tem? É que da próxima vez que a pessoa pensar sobre si ou sobre o seu passado, não são estas memórias que vêm. Vamos pensar no luto. Enquanto eu estou no luto, a minha memória são as negativas, as que vêm. Quando eu estou em luto, quando eu penso no ente que eu perdi, eu estou sempre a pensar na parte negativa, na parte da dor. Quando eu consigo superar este meu estado, essas memórias perdem o valor e vêm outras memórias, mas são as memórias já prazerosas. É isso mesmo. Então, no luto é uma forma de depressão, mas em todas as outras formas de depressão temos que fazer a mesma coisa, que é conseguir retirar a carga de dor das memórias para que elas não voltem. Com aquela intensidade Ou e com aquela frequência. Intensidade, ou com nenhuma frequência até no limite. Mas para que possam, de alguma forma, se lembrar dessas experiências, até voluntariamente, mas sem carga. De uma forma neutra. Sim. Só lá vão buscar se quiserem ir buscar. Sim. E quando eu tenho uma experiência passada que foi negativa, mas que agora não é negativa, agora não tem carga dolorosa, essa é uma experiência de aprendizagem. E muitas vezes as pessoas dão as suas experiências aos outros, aos filhos. Olha que no meu tempo também sofri muito, mas já não sofro agora. Por isso é uma experiência que me compõe como pessoa, que me ajuda no meu crescimento, mas que não me faz sofrer. Não me condiciona. Esta parte teórica está mais ou menos explicada. E é mesmo isso. Vamos então agora tentar explicar, que não é tão fácil assim, ou enfim, como é que a psicoterapia funciona, para as pessoas perceberem, ok, então há esta linguagem, eu vou buscar memórias, a minha mente tem uma linguagem mental que vai buscar memórias, estão carregadas de dor, estão muito próximas de mim, estão carregadas de dor. Como é que nós fazemos na psicoterapia HBM? Nós temos um exercício chamado Morfese, falaste há bocado. Morfese, porquê que é Morfese? Porque Morfeus era o deus grego, na mitologia grega, do sonho. Então, na nossa técnica de Morfese, nós ajudamos as pessoas a sonhar. Porquê sonhar, não é, Angela? Sonhar é um processo que nós fazemos todas as noites, que serve... Para que é o sonho? O sonho serve para eu reorganizar as minhas emoções. Este processo que eu estou aqui a falar, de ir buscar as memórias, este processo é natural, é assim que se faz. E a libertação desta carga emocional faz-se, em parte, pela mudança de perspectiva. Falando com os amigos, já falamos há pouco, não é? Quando eu falo com amigos, dizem, cada vez que eu penso naquela pessoa que eu perdi, eu só penso nisto. E o meu amigo diz, mas não penses nisso, pensa na forma como ele foi teu amigo, na forma como... E isso vai-me ajudar a reestruturar esta minha memória. E se eu falar muito com os meus amigos, esta minha linguagem mental também se altera. E a certa altura o meu amigo falou-me tão bem, explicou-me tão bem, que de repente esta memória da dor perdeu sentido, já não lhe dou valor e vem outras. Por isso os amigos também interferem nesta nossa linguagem mental, desta forma. Sim. Mas a nossa técnica de... e é através dos amigos, mas através dos sonhos, dos nossos próximos pensamentos. O sonho o que é? É um pensamento inconsciente. É um pensamento que eu tenho, o pensamento é a análise das minhas emoções e das minhas crenças, da minha personalidade. Eu posso fazer conscientemente quando eu estou a falar com alguém, ou inconscientemente quando estou a dormir. Quer dizer que não tenho consciência do pensamento que estou a ter, mas estou a pensar. Às vezes nem nos lembramos depois. Não, raramente nos lembramos, Exatamente. Porque o sono é profundo e não temos a consciência nem do sonho. Mas são os sonhos que nos ajudam a pegar nas nossas memórias e agora já estava a dizer uma palavra que me perdi. Mas desvalorizarmos, muitas vezes, a memória que nos traz estas sensações tão dolorosas. E às vezes no sonho nós começamos a sonhar sobre coisas muitas vezes que não fazem sentido no dia-a-dia, mas se nós pensarmos bem, cada vez que sonharmos, aquilo que sonhamos a trabalhar emoções que nos estão a perturbar em cada momento. Isso. Portanto,
Os sonhos são processos naturais da nossa reorganização destas memórias. E nós, na psicoterapia HBM, provocamos sonhos. Não são naturais, são artificiais, provocados por nós. Então, os nossos pacientes deitam-se no sofá, nós induzimos um pequeno transe à pessoa. Muitos dizem que é hipnose. Podemos dizer assim, que são estados levezinhos de hipnose. Sim. Às vezes não falamos muito até na hipnose porque as pessoas pensam, têm alguns receios, mas não. Na verdade, apenas as pessoas ficam relaxadas, sim, nunca adormecem, ficam muito relaxadas. Nunca, mas às vezes adormecem, mas ficam muito relaxadas. Sim. E num processo de transe, em que não estão a dormir, mas ficam ali no meio termo, de vigília, sono, começam a sonhar. E começam a sonhar quê? Com o quê? Com as memórias que nós sabemos que estão a condicionar esta pessoa. Sempre orientados por nós, não é? Sempre orientados por nós. Sempre num estado de muita segurança. Ninguém sofre neste processo. É um processo de leveza emocional, de libertação apenas. Não há nenhum tipo de efeitos menos positivos. Não. Portanto, neste estado em que as pessoas estão no nosso sofá, a relaxar, começam a sonhar com as memórias que nós vamos pedir-lhes para a pessoa se retrazer. Não sofrem porque estão num sonho, nos sonhos nós não sofremos. Vão buscar esta memória, só que depois nós ajudamos a sonhar com uma imagem mental. E qual é a imagem mental? Vamos dizer tudo, porque é para explicar mesmo tudo às pessoas que nos estão a assistir, não é? A imagem mental, nós no sonho pedimos à pessoa para imaginar um cofre. E as pessoas imaginam, a imaginação apenas. Sim. Mas é uma imaginação diferente, porque as pessoas estão ali num limbo do sonho. Mas e as pessoas vão imaginar um cofre grande, como se fosse um cofre de um banco, pintam o cofre. E depois pedimos às pessoas para irem buscar essa memória carregada de dor, mas agora pedimos às pessoas para atirar para dentro do cofre essas memórias. Então, entra-se aqui numa linguagem mental em que, em vez de eu ficar aqui com esta memória que me dói, eu vou atirá-la para dentro de um cofre. Nunca esquecemos as memórias. Isso não é isso que se pretende. Não é esse o objetivo. Mas com esta linguagem mental, nós ajudamos as pessoas a dissociarem-se desta emoção agarrada a esta memória. De repente, a mente das pessoas que sofrem começa a ressignificar, por isso é que é uma ressignificação emocional, não é? Ressignificar aquela memória, não de forma cognitiva, como fazem os amigos, mas de uma forma muito técnica. E a ressignificação está aqui, agora não está dentro de um cofre. Então, no processo do nosso tratamento de 8 semanas, não é, para a depressão, em todas estas sessões, vamos utilizar principalmente esta técnica de Morfese, onde as pessoas, semana após semana, vão pegar nestas memórias que nós sabemos que estão a condicionar, esse é importante, porque somos os técnicos profissionais da psicoterapia que vão perceber quais são as memórias que ela precisa trabalhar, que estão agora a condicionar esta pessoa. Esta pessoa, então, durante estas 8 semanas, vai pegar nestas memórias que a afetam no presente e, em vez de deixá-las a estar aqui, a afetar, vão atirar para dentro de um cofre. E fazem este processo todo. E semana após semana, o que nós vemos, Ângela, é que é progressiva a libertação emocional que estas pessoas vão tendo. E quando chega ao fim deste processo muito rápido, de 8 semanas, há uma liberdade quase total, em que nenhuma memória está ativa a perturbar a pessoa, porque trabalhamos com a nossa técnica da Morfese na mesma linguagem com que a mente trabalha para afetar a pessoa. E este processo é incrível, ajuda as pessoas a libertarem-se destas emoções. Depois temos outras técnicas também, que depois falaremos noutros momentos. Mas esta é a técnica principal, que é a técnica da Morfese. Da dissociação emocional. Que ajudam as pessoas a dissociarem-se emocionalmente. Isso. Mas depois estavas a falar também, para terminarmos também, que depois deste processo de ressignificação emocional, além das pessoas ganharem mais resistência e ganharem logo
uma nova forma, liberdade mental, para encontrar sempre as melhores perspectivas para não voltarem a cair, não é? É importante. E para além disso, exatamente, portanto, ao libertarem esta carga emocional negativa, esta liberdade mental acontece, não é? De uma forma quase que fluida, natural, mas para além disto é muito importante que as pessoas mantenham aqui as práticas de autocuidado e que treinem a mente, porque a nossa mente, felizmente, é treinável para poder ser uma mente mais positiva, mais resiliente e também de aceitar a dor, obviamente, porque quando digo uma mente positiva não é uma mente que não aceita a dor, a mente positiva é que aceita a dor também como algo natural e que faz parte da vida. E nós temos um programa terapêutico muito bom para essa parte, porque realmente ajuda as pessoas a conseguirem voltar a reorganizar-se, porque muitas vezes estiveram bloqueadas muito tempo neste bloqueio emocional, nesta dor, e deixaram essas práticas muitas vezes já há muito tempo já, não é? Portanto, nem sabem por onde começar, nem sabem o que gostam, elas dizem, deixei de gostar de fazer coisas, já não gosto disto, daquilo, não é? Portanto, há aqui um reajustar, um reaprender, um voltar a olhar para si e tentar perceber-se naquele momento presente. Nós temos um conjunto de programas adequado para cada problemática, para cada perturbação, em que em cada semana há um tema que o paciente vai em casa refletir e debruçar-se sobre ele, não é? E ao fazer esse processo vai desenvolver em si capacidades, não é? Vai desenvolver em si competências, pequenas estratégias que vão ajudar a mente a ficar mais funcional e a conseguir resiliente para conseguir depois, no tempo, prolongar o bem-estar. Para ter aqui só para deixarmos aqui um bocadinho em aberto, portanto, trabalha-se o autoconhecimento, a autocompaixão, a gratidão, o perdão que é tão importante também, principalmente aqui na questão da depressão, muitas vezes algo que na própria Morfest depois também trabalhamos, os objetivos de vida, que é algo que parece tão simples e é tão importante, nós termos objetivos, a nossa mente pensar em coisas boas, projetar cenários positivos para balançar com aqueles cenários catastróficos que às vezes também vai buscar, não é? É tão importante a mente ter visto, escrito objetivos de vida, sonhos, não é? Para quando acontece uma coisa menos boa, a mente ter aqui um cenário para nos projetar também. São a direção. Dá-nos a direção. Isso. E a nossa mente tem que ter isto. Nós temos que ter pensado isto, temos que ter escrito para termos esta memória destes objetivos, destes sonhos, para a mente ter isto de forma positiva. São coisas pequeninas, mas que são extremamente importantes e que muitas vezes nós não fazemos, como a gratidão, que é o estarmos focados nas coisas boas, treinarmos a nossa mente para estar focada nas coisas boas que nós temos no nosso dia-a-dia e que muitas vezes, é que está ao alcance de todos nós, mas muitas vezes esquecemos. E de alguma forma estes exercícios ajudam-nos a voltarmos a olharmos para a vida de uma forma mais positiva e com isso mais resiliente. Na fase final já do programa temos a rotina diária e como podemos organizar a nossa rotina diária de uma forma também que nos permita ter estas práticas de autocuidado. Isso. Porque todos nós agora nos queixamos da falta de tempo, não é? Parece que nunca temos tempo para fazermos nada. E, na verdade, o tempo é o mesmo, não é? Que existia há uns anos atrás, mas nós é que colocamos mais tarefas no nosso dia-a-dia e por isso o tempo parece mais pequeno, não é? E muitas vezes também as pessoas não sabem por onde começar, não sabem como, onde é que eu vou colocar uma prática de autocuidado durante a semana, tenho os filhos, tenho o trabalho, tenho tudo para fazer e às vezes são pequenas coisas. Nós sabemos que a vida das pessoas às vezes é complicada e não dá mesmo para tirar tempo no trabalho, mas é possível, alterando algumas dinâmicas, conseguirmos incluir aqui umas práticas de autocuidado e que fazem a diferença ao fim de uma semana, de um mês, de um ano, fazem diferença. Não é? Portanto, o nosso programa é muito completo, o nosso plano terapêutico é muito, muito completo porque tem a parte da libertação emocional, sim, e depois também tem um programa terapêutico para fazer em casa que dá estas ferramentas, esta estratégia mental para que as pessoas possam fazer pequenas alterações na sua vida e serem felizes para sempre, que é o nosso objetivo, não é? Isso. Pronto. Ângela, muito obrigado por estas
por estes minutos já muito longos, mas que são importantes. Acho que é um contributo importante para desmistificar toda esta problemática da depressão, para explicar às pessoas o que de facto, qual é a nossa visão sobre isto e a nossa estratégia também de tratamento, que está ao alcance de qualquer pessoa e que é importante todos terem esta consciência e principalmente pedir ajuda. Sim. E se há alguma coisa que deve ter ficado desta nossa conversa, é que o mais importante para conseguirmos sairmos destes estados perturbadores é conversarmos sobre ele. Conversarmos com os nossos amigos, porque eles vão nos ajudar a mudar a dar-nos outras perspectivas sobre os eventos que nos traumatizaram, que nos magoaram. E no limite, quando as situações são mais difíceis, a psicoterapia é uma solução eficaz que ajuda as pessoas a superarem esses estados. Acho que eu gostava de deixar aqui a mensagem de esperança. Sim. Não é? A esperança e a fé de que é possível sermos felizes. Não quero dizer independentemente das circunstâncias, mas é possível sermos felizes. Com as circunstâncias. Com as circunstâncias. Encontrarmos o melhor equilíbrio possível, um ponto de estabilidade, independentemente das circunstâncias. Isso mesmo. É importante trabalharmos nesse sentido, pelo menos termos essa esperança. Muito obrigado a todos e vemo-nos nos próximos episódios.